Olá, meus irmãos, queridos alunos, paz para todos. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal com vocês? Se Deus está conosco, e com certeza Ele está, tudo sempre vai estar bem, não é isso? Bom, vamos para mais um vídeo aula, e nessa série de estudos eu vou estar falando com vocês acerca das cidades de cultura helênica nos tempos do Novo Testamento. Tá? Será uma série de 7 vídeos, onde em cada um eu vou estar falando acerca de uma cidade que fez parte, na época do Novo Testamento, do mundo antigo, dessa cultura, desse contexto helênico que é a cultura grega, a sua importância cultural, sua importância social, mas especialmente a importância dentro do cenário do cristianismo, onde o evangelho foi propagado, foi divulgado através dessas inúmeras cidades, especialmente pelos apóstolos de Cristo. E nesse primeiro vídeo eu vou estar falando acerca da grande e famosa cidade de Tarso, que é uma cidade que fazia parte do mundo antigo da época, tá? E dentro desse contexto histórico, cultural, tá? Nós iremos estar abordando o aspecto, a importância de cada uma dessas cidades. Então, está na página 209 do seu livro texto. Mas antes de eu falar sobre a cidade de Tarso, eu quero falar com vocês acerca da cultura helênica e a cultura helenística. O que significa isso? Cultura helênica é a cultura grega. Dos antigos gregos. Os antigos gregos, a partir da invasão dos povos indo-europeus, eles se autodenominavam helenos, que eram descendentes do herói Heleno e a Grécia de Hélade. Já a cultura helenística é a fusão da cultura grega, que é a cultura helenística, com a cultura oriental, ou seja, a cultura persa, babilônica, egípcia e etc. Tá? A partir da expansão do Império Macedônio para o Oriente por Alexandre o Grande. Tá? Então, quando Alexandre o Grande ele conquistou o mundo da época, cada povo que ele conquistava, cada cidade, cada região, ele inseria nessas cidades, nesses povos, a cultura grega. Porém, ao mesmo tempo, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele sempre considerou, valorizou as culturas estrangeiras, a ponto dele nunca descaracterizar essas culturas, mas pelo contrário, ele absorvia até mesmo alguns aspectos culturais desses povos. Então havia ali uma mesclagem, havia uma fusão, uma junção de culturas, cultura grega com a cultura dos povos estrangeiros. Isso é cultura helenística. Os termos helenismo e helenístico foram criados pelo historiador alemão Johann Gustav Droysen. Então, Johann Gustav Droysen foi o historiador alemão que criou esses termos helenismo e helenístico. Tá? Vamos lá então falar sobre a cidade de Tarso. Tarso era a capital da Cilícia. Cilícia era uma província romana da Ásia Menor. O nome Tarso, ele talvez signifique cesto devine ou superfície plana. Não há uma certeza sobre a origem do nome Tarso. Os turcos
a chamam hoje de Tarsos, né? Tarsos, que ou Tersos, melhor Tersos, né? Que é T-E-R-S-O-U-R-S, Tersos. É o nome que os turcos chamam Tarso hoje. A posição geográfica de Tarso é a seguinte: ao norte, Tarso se limita com a Capadócia. Já a leste, Tarso se limita com a Síria. A oeste, com a Licaônia e Panfília. Já ao sul, se limita com o mar Mediterrâneo. Tarso possui solo fértil e está a 27 metros de altitude e a poucos quilômetros do mar, no caso o mar Mediterrâneo. Tá? Depois você vai precisar olhar o mapa para ter uma visualização melhor da localização da cidade de Tarso. Esse mapa vai ser enviado junto com o vídeo, como eu fiz com os demais. Tá? Tarso tornou-se um dos maiores centros de estudos de filosofia e retórica do Império Romano, competindo com Atenas e Alexandria. Tá? Ou seja, havia Atenas e Alexandria, e as cidades imponentes do Império Romano, e Tarso era uma cidade que estava em pé de igualdade e importância, especialmente dentro da cultura e do conhecimento, junto com Atenas e Alexandria, por exemplo. Tarso era uma cidade livre, pois podia, no caso, cobrar seus próprios impostos, sem ser tributada, no caso, por Roma. Então, na época do Império Romano, algumas cidades elas podiam ter seus próprios impostos, ou seja, eram cidades que podiam arrecadar seus impostos, elas tinham uma arrecadação tributária própria, sem precisar repassar os impostos para Roma. E assim era Tarso. Ela tinha uma arrecadação tributária própria e não precisava repassar esses impostos arrecadados para o Império Romano. Era uma cidade chamada, entre as demais, cidade livre. Só algumas cidades eram assim, eram poucas cidades que eram livres na época. Tá? E além disso, Tarso também, ela tinha suas próprias leis, ou seja, Tarso possuía uma legislação própria, ou seja, uma lei local. Era um estado que possuía uma lei própria. Tá? Tarso, como nós bem sabemos, né, era a cidade natal de Saulo, ou Paulo, o apóstolo Paulo, que é a mesma pessoa. Tá? Saulo, ou Paulo, ele era um erudito fariseu e discípulo do mestre Gamaliel I. Eu digo Gamaliel I porque houve 6 Gamaliéis. Era uma família de Gamaliéis, então houve 6 Gamaliéis. Tá? E Gamaliel I, que foi o primeiro deles, tá? Ele foi o mestre de Paulo, tá certo? Gamaliel I, ele era neto de Hilel. Hilel era um famoso rabi da época, que tinha uma escola também onde formava discípulos, uma escola de conhecimento teológico muito famosa na época. Okay? Gamaliel I, ele foi o primeiro a receber o título de Rabban, que quer dizer nosso mestre. Tá? Tarso também era considerada uma cidade portuária, tá? Devido possuir um canal navegável e 2 rios que a cortavam, que era o rio Solo e o rio Piramo. Ela também produzia muito trigo, produzia frutos, além de outros cereais. Na época do Novo Testamento, Tarso era uma cidade estratégica. Tá?
Estratégica em que sentido? Tasso era uma cidade que, devido à sua posição geográfica, ela possuía estratégia, especialmente ou principalmente em questões de contingente militar e economia. Ou seja, Tasso era uma cidade, tá, que ela tinha um material bélico muito considerável, era uma cidade preparada para guerrear, além de ter uma economia muito avantajada, ou seja, os cidadãos de Tasso tinham uma vida financeira muito abastada, muito boa. Tasso, ela possuía cerca de 500 mil habitantes. Para a época, era uma cidade de médio a grande porte, né? Era uma cidade que ela era muito populosa, cidade na época muito desenvolvida financeiramente, cidade grande para sua época, ok? Ao longo de sua história, a Tasso ela foi alvo de ataques de vários inimigos. Por exemplo, ela foi atacada pelos Eteus, pelos assírios, pelos caldeus, persas, macedônios, até ser conquistada por Roma. O Império Romano finalmente conquistou Tasso e fez dela a sua cidade, uma de suas cidades. Em sua religião, Tasso predominava o panteísmo grego, mesclando os ídolos com a mitologia. Ou seja, o panteísmo grego, os deuses gregos, tá, eles se mesclavam, se misturavam com a mitologia grega. Então assim formava-se a religião de Tasso. Tá? Porém, havia em Tasso uma grande quantidade de judeus que desfrutavam de boa reputação e influência na cidade ou entre o povo de modo geral. Tanto que Paulo, ele ganhou a cidadania romana por sua influência e pela sua boa reputação. Paulo ele veio de uma família, e a família de Paulo também tinha essa cidadania romana, e Paulo, ele, através da sua própria família, tá, uma família de renome, uma família bem constituída dentro do Império Romano, e especialmente na cidade de Natal, cidade de Tasso, e ele com o tempo ele também adquire, tá, essa cidadania romana. Paulo relata isso lá em Atos capítulo 16, versículo 37 e capítulo 22, do versículo 25 ao 28. Então está aí um relato sobre a cidade de Tasso. Quero que vocês estudem, leiam mais sobre isso, tá? E a gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus permitir.